Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje pessoal, vou trazer mais um modelo de barrado em crochê para panos de prata. Eu fiz ele na cor amarelo, é um barrado direto no pano. Eu fiz ele na cor amarelinho aí para ficar bem destacado para vocês conseguirem assistir a aula. Eu vou mostrar agora para vocês. Então, pessoal, para a execução deste barradinho aqui, eu fiz o meu caseado pelo lado direito do pano. Cada caseado aqui é separado por duas correntes. Eu procurei fazer um caseado bem bom para não embabadar o trabalho e nem ficar esticado. Durante a videoaula aí, a partir de algumas carreiras, vocês vão observar que ele enviesa um pouco, enviesa um pouquinho, tá? Mas depois, ó, ele estabiliza, fica bem arrumadinho, tá? Então, aqui são duas correntes de separação, eu faço caseado pelo lado direito do pano, eu começo aqui no cantinho, dou a volta todo no pano. Aqui, como eu já sei qual é o múltiplo, eu já faço a quantidade de caseado certinha para poder fazer os desenhos. E depois, aqui eu começo, né, a primeira carreira em diante. Então, aqui da primeira carreira até aqui, ó, eu tenho um total aí de 16 carreiras inteiras que a gente trabalha ida e volta, tá? Ida e volta. E da 17ª em diante, nós fazemos aqui a finalização do barrado por desenho. Só que a gente não corta a linha aí do trabalho, tá? A gente faz até o final aqui, depois tem a técnica aqui das 3 correntes e o ponto baixo e a gente já passa para o próximo desenho, tá bom? Então, eu fiquei com um total de 23 carreiras, o múltiplo desse trabalho é 18 mais 1, então, para cada desenho desse, eu caseei 18 vezes e mais um no final para poder o cantinho assim, né, ó, ficar igual, tá? Ó. Então, pessoal, eu usei 4 vezes 18 caseados, deram 72 caseados mais um que eu preciso, 73 caseados no pano tamanho 50 por 70. O meu barrado aqui, a medida dele é de 13 centímetros com um fio de Tex 151 100% algodão, tá? É o que eu costumo trabalhar os meus barrados, certo? Então, essas são as principais informações aí para poder você conseguir fazer o barradinho. Aqui abaixo do vídeo, no box de informações, eu vou deixar a relação de todo o material, o número da agulha e também vou deixar já descrito aí outras quantidades de caseados para você adaptar no seu pano, tá? Para você fazer 3, aqui eu fiz 4, para você fazer 5, 6, 7, 8. Independente de quantas flores dessa você fizer, eu vou deixar descrito lá, mas se for uma quantidade insuficiente, é só você calcular 18 vezes quantas vezes você precisar. Tá bom, pessoal? E se você já gostou da proposta, né, de trabalho de aula de hoje, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe, pessoal, bastante os vídeos para outras pessoas conhecerem o canal Eli Crochê Artesanato. E se você fizer a sua inscrição, tem que ativar o sininho para poder ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, lá eu posto todas as fotos dos trabalhos que eu trago aqui no canal, tá, pessoal? Desde o comecinho, quando eu comecei a fazer aqui os vídeos para o canal, eu tenho foto lá dos trabalhos, é bom você conhecer lá, depois você vem aqui no canal, vai lá dar uma pesquisada na playlist, que ela tá bem separadinha por temas, tá? De crochê para pano de prato, de flores, de animais, de utensílios. Então, lá você consegue achar bem rápido o vídeo que você, né, gosta ou queira fazer. Tá, pessoal? Então, essas seriam as informações. Tá? Então, eu vou organizar a mesa e já volto para a gente poder começar o barrado de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui o meu caseado é separado por duas correntinhas. Vamos subir aqui 3 correntes dentro do caseado. Vamos colocar 2 pontos altos e um ponto alto aqui na base. 2 correntes.
Vou colocar um ponto alto aqui neste ponto de base, 2 correntes, e vamos seguir fazendo os quadradinhos vazios. Então, vamos fazendo 2 correntes e ponto alto, chegando lá no final, façam 4 pontos altos para finalizar o cantinho de borda. Então, aqui a primeira carreira com os quadradinhos vazios e no final aqui, coloquei um ponto alto no ponto de base, mais 3 aqui dentro do caseado aqui de base. Para a próxima carreira, já subam 3 correntes, vira o trabalho. E aqui a gente já começa a fazer mais 3 pontos altos. Duas correntes e o ponto alto. Então, nós vamos repetir todos os quadradinhos de base aqui. Sempre 2 correntes e ponto alto. Façam por toda a extensão do pano e no finalzinho também repitam os 4 pontos altos. Então, vai ficando assim, ó. É só fazer a repetição aí da carreira. Finalizei a segunda carreira de quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, conforme explicado. No final aqui, 4 pontos altos. Para a terceira carreira, já subam as 3 correntinhas, virem o trabalho. Já vão fazer aí mais 3 pontos altos do canto de borda. Aqui eu adiantei 8 quadrados vazios, 8. Cada um separado por 2 correntinhas. Vamos agora fazer um total de 10 pontos altos. Então, eu vou utilizar 3 quadrados de base. Cada quadradinho coloque em 2 pontos altos e um aqui na base. 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Então, vamos usar 3 quadrados de base aqui para dar 10 pontos altos. Ó, 3, 6, 9, 10. Agora, nós vamos fazer 15 quadrados vazios. Depois dos 15 quadradinhos vazios, repitam os 10 pontos altos. Façam 2 correntes e ponto alto. Finalizei, então, a terceira carreira. Aqui no começo, nós ficamos com os 4 pontos altos do canto de borda. Aqui, nós ficamos com 8 quadrados vazios, 10 pontos altos. Eu pedi para vocês fazerem 15 quadrados de intervalo, assim foi feito. Com aqui separação de 2 correntes, e aqui já repetiu, ó, os 10 pontos altos. 15 quadrados, 10 pontos altos. 15 quadrados, 10 pontos altos. E aqui no final, eu fiquei com 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na quarta carreira, já façam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui o comecinho foi repetição dos 4 pontos altos, 6 quadrados vazio. E aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos, tá? Ó, então, vai ficar assim o início da carreira de número 4. Vamos fazer agora 2 correntes. Conta 1, 2, 3, fecha um quadrado vazio. Completa o restante desses pontos. E aqui nós acrescentamos mais 2 pontos altos no próximo quadrado e um na base. Então, ficamos com 7 pontos altos. Vamos fazer 2 quadrados vazios, 2 correntes, ponto alto. E agora, vamos fazer 10 pontos altos. 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Vamos usar 3 quadradinhos aqui de base. Olha, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 10 pontos altos, né, que eu distribuí aqui em 3 quadrados de base, aqui no intervalo eu trabalhei 9 quadrados vazios, cada um separado aqui por 2 correntinhas. A partir daqui já é repetição, 4 pontos altos, um quadrado vazio, aqui 7 pontos altos. 2 quadrados vazios, aqui 10 pontos altos. Então, assim, olha, eu fiz tudo igualzinho nos outros desenhos, só aqui no final que muda um pouquinho, né, por causa do espaço.
Então, depois dos 10 pontos altos, 2 quadrados vazio e 4 pontos altos. Sempre os quadradinhos são 2 correntes, tá, pessoal? Cada um. E para a próxima carreira, subam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui, pessoal, eu já fiz o meu canto de borda, né, com um total de 4 pontos altos, fiz 2 quadrados vazio, sempre 2 correntes de separação, e aqui eu adiantei 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer um quadrado vazio, 2 correntes, vai contar 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto e completa aqui o restante dos pontos. Preciso total de 7 pontos altos, eu acrescento mais 2 aqui dentro do quadrado e 1 na base. Então, ó, ficou assim. Agora, a gente vai fazer um quadrado vazio, 2 correntes, ponto alto, aqui completa mais 3 pontos. Faço aqui um quadrado vazio, 2 correntes. Aqui, ó, o terceiro ponto de base eu já fecho um ponto alto. Aqui dentro eu coloco 2 pontos altos e vou completar esse restante dos pontos aqui, que vão dar 7. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 7 pontos altos, eu repeti aqui os 9 quadrados vazios. A partir daqui já é repetição, ó, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 7 pontos altos. Então, aqui 9 quadrados vazio. Então, assim eu fiz até o final, a repetição, chegando aqui, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6 quadrados vazio e 4 pontos altos. Para a sexta carreira, já subam as 3 correntes, virem o trabalho, já façam mais 3 pontos altos. Aqui eu repeti de novo os 6 quadrados vazios, só que eu preciso de 7 quadradinhos. Então, olha, as 2 correntes e vou contar 1, 2, 3, aqui fecha um ponto alto. Então, eu fiquei no comecinho com 7 quadrados vazio. Agora aqui, pessoal, eu vou pôr ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos aqui dentro, preencher todos esses pontos de base, eu vou ficar com 10 pontos no total, que eu já tenho o segundo ponto. Olha, já fiz aqui, ó, os 10 pontos altos, só coloquem 2 aqui dentro, o resto é só colocar ponto alto sobre ponto alto. Agora eu faço um quadrado vazio, 2 correntes, fecho aqui um ponto alto, vou colocar mais 3 pontos aqui. Olha, meu quarto pontinho alto. Faço 2 correntes, aqui eu coloco um ponto alto, 2 correntes, aqui outro ponto para fechar o segundo quadrado vazio. E aqui, gente, nós vamos preencher esses pontos de base para dar 4. Aqui, depois que eu fiz os 4 pontos altos, aqui eu tenho 10 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Este quadradinho já é essa situação aqui. Façam as 2 correntes, contem 1, 2, 3 e feche ponto alto. Então, aqui ficamos com 10 pontos altos, aqui um quadrado vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. E aqui os 10 quadradinhos vazios. Então, aqui é o outro motivo que eu repeti, os 10 quadrados. Aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei apenas com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui eu já fiz o canto de borda com os 4 pontos altos no total. Aqui eu fiz 2 quadrados vazios, só que eu preciso de 3, eu faço 2 correntes. E aqui, ó, neste último ponto de base, eu coloco um ponto alto assim, para ficar com 3 quadradinhos vazios. Agora, gente, aqui eu vou preencher esses 2 quadrados. Cada quadrado, 2 pontos altos, um aqui na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e a gente coloca um na base. Aí aqui, pessoal, eu completei o restante dos pontos, eu fiquei com um total de 10 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, 2 correntes, fechar aqui um quadrado vazio,
Vou colocar aqui mais 3 pontos altos, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Agora aqui no intervalo nós vamos ficar com 13 quadrados vazios. Então, ó, quando eu tiver ponto alto de base assim, eu vou contar 1, 2, 3 e fecho o ponto alto para fazer o quadrado vazio. 2 correntes, ó, 1, 2, 3. E assim agora vocês vão caminhando para fazer os 13 quadrados vazios. Aqui, depois que eu fiz os 4 pontos altos, então eu ajudei você a distribuir os quadradinhos vazios aqui sobre bases de ponto alto. Então, no total aqui, eu fiquei com 13 quadrados vazios. Ó, o 13º quadradinho é essa situação aqui. Você tem que fazer as 2 correntes, contar 1, 2, 3 e fechar aqui o 13º quadradinho. A partir daqui são os 10 pontos altos, aqui um quadrado vazio, 4 pontos altos. E aqui os 13 quadrados vazios. Então, assim, eu fiz até o final, aqui depois dos 4 pontos altos, aqui eu fiquei no finalzinho com um total de 9 quadrados vazios. Aqui no final dá menos, né, porque é canto. Então, eu fiquei com 9 quadrados vazios e 4 pontos altos. Agora, para a próxima carreira, pessoal, nós vamos subir as 3 correntes, virar o trabalho. Faz aí mais 3 pontos altos do canto de borda. Aqui eu fiz apenas, ó, 6 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Tá? Aqui já é a carreira de número 8. Agora, nós vamos usar esses 3 quadrados de base para distribuirmos 10 pontos altos. Então, são sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e 1 na base. Meu último quadradinho, eu coloco 2 pontos altos aqui dentro, 1 na base. Eu fiquei com 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer apenas 2 correntes, fechar aqui, ó, no 3º ponto de base, 1 ponto alto. Vou colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, 1 na base, assim. E agora, aqui depois dos 4 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes, conta 3º ponto de base, faz um ponto alto, 2 correntes, conta 1, 2, 3, faz aqui mais um ponto alto, aqui 2 correntes, 3º ponto de base, coloca um ponto alto. Então, pessoal, nós vamos ficar aqui de um desenho para o outro, de espaçamento de quadradinho, vão ser 13, tá? Então, aqui a gente já fez 4 e vão seguindo fazendo até dar 13 quadrados, ó. Então, eu vou esticar aqui, ó, que eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esses 3 quadradinhos que sobraram aqui, já vai ser a repetição aqui, ó, dos 10 pontos altos, e depois vocês seguem fazendo esta sequência, certo? Então, assim, pessoal, eu fiz aqui os 13 quadrados vazios, depois eu repeti 10 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, e aqui de novo os 13 quadrados vazios, tá? Então, assim, ficou, olha, aqui no finalzinho, depois que eu terminei de fazer os 4 pontos altos, aqui eu fiquei apenas com 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aí, para a próxima carreira, você já vai subir, né, as 3 correntes, vira aqui o trabalho, já faz mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, eu adiantei 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui já é a carreira de número 9. Agora, nós vamos preencher aqui, ó, esses 2 quadrados de base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um aqui na base, aqui de novo, coloca 2 pontos altos dentro do quadradinho e um aqui na base. Ficamos aqui, por enquanto, com 7 pontos altos, e aí a gente tem que completar aqui esses pontos de base para ficarmos com um total de 10 pontos, olha. Então, já fiz os 10 pontinhos. Agora, eu vou fazer um quadradinho vazio, 2 correntes, ponto alto. Faço aqui mais 3 pontos. Faço 2 correntinhas, vou contar o 3º ponto de base.
Aqui eu já fechei um outro quadradinho vazio, agora a gente vai ter que completar todos esses pontos de base. Aqui dentro, 2 pontos altos e um aqui na base. Então, nós ficamos aqui com 7 pontos, ó. Por enquanto, a nossa flor tá ficando assim. Aqui, depois dos 7 pontos altos, nós vamos fazer aqui um total de 10 quadrados vazios, ó. 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos vazios. A partir desses 2 quadradinhos aqui, pessoal, já começa a repetição aqui, ó, tá? Para colocar os 10 pontos altos no total, ó. Cada quadrado aqui, 2 pontos altos na base, 2 pontos altos, completa o restante para dar 10 pontos aqui e segue fazendo o restante da colocação aí dos pontos, né, da distribuição. E de intervalo aqui, nós vamos ficar com 10 quadrados vazios. Então, eu vou fazer o meu já mostro. Então, assim, eu já terminei a carreira de número 9, aqui depois que eu coloquei os 7 pontos altos, fiquei com 10 quadrados vazios. Essa situação é a mesma que nós aprendemos aqui, a distribuição dos 10 pontos altos. Então, assim, pessoal, eu fiz, olha, todos os desenhos, tudo igual. No final aqui, como terminação, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Na carreira agora de número 10, já subam as 3 correntes, virem o trabalho, já façam mais 3 pontos altos aí, para fechar o cantinho de borda. Aqui eu repeti, olha, os 5 quadrados vazios e coloquei aqui mais 4 pontos altos, tá? O cantinho aí, o começo da carreira de número 10. Agora, nós vamos fazer 2 correntes para fechar aqui, ó, no terceiro ponto de base, um quadrado vazio. Vamos pôr 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e completar o restante aqui. Vamos ficar com 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, vou colocar aqui, ó, 2 correntes para fechar um quadrado vazio. Tem que pôr o pontinho alto aqui em cima do ponto de base. A gente repete aqui, ó, mais 3 pontos altos, faz 2 correntes, aqui conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. Olha, então tá ficando assim por enquanto. E aqui, pessoal, a gente tem que completar esses pontos de base, colocar 2 aqui dentro, 1 na base, vamos ficar com 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 2. Então, aqui a carreira de número 10, depois que eu fiz os 7 pontos altos, fiquei com 9 quadrados vazios aqui. E a partir daqui já repetição, ó, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio, e aqui 7 pontos altos, e de intervalo 9 quadrados vazio. Assim eu fui fazendo até o final aqui. Depois dos 7 pontos altos aqui, ó, eu fiquei só com 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, eu subo as 3 correntes, viro o pano, já faço mais 3 pontos altos aqui do canto de borda, repeti os 3 quadrados vazios e coloquei aqui 4 pontos altos no total. Nós vamos fazer um quadrado vazio, 2 correntes, fecha aqui. No terceiro ponto de base, um ponto alto, coloca 2 pontos aqui dentro do quadrado. E vamos completando aqui, todos os pontos de base vão dar 7. Faço 2 correntes, fecho aqui o meu primeiro quadrado, 2 correntes, vou contar 1, 2, 3 e fecho aqui o meu segundo quadradinho. Então, tá ficando assim por enquanto. Agora que nós vamos completar todos esses pontos de base. Vamos colocar 2 pontos altos aqui dentro, completar todos esses pontos de base. Aqui, nós vamos ficar com um total de 10 pontos altos, ó. 2 aqui dentro e completo o restante, vamos ficar com 10 pontos. Depois que eu fiz aqui ó, os 10 pontos altos, eu fiz só 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. O próximo quadrado de base, aqui você vai colocar 2 pontos altos dentro dele e 1 na base. Agora, nós vamos fazer aqui 5 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto, 5 quadrados. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz
os 4 pontos altos, fiz 5 quadrados vazio, a partir daqui já é repetição, ó, dos 4 pontos altos, um quadrado vazio, aqui 7 pontos altos, 2 quadrados vazio, e aqui eu tenho 10 pontos altos. Aqui, ó, os 3 quadrados vazio, 4 pontos altos, e aqui já é 5 quadrados vazio. Então, assim eu fiz, olha, por todo aqui o barrado. Aqui no finalzinho, olha, depois dos 10 pontos altos, eu fiz, né, os 3 quadrados vazio, 4 pontos altos, e aqui no final fiquei só com um quadrado vazio e 4 pontos altos, ok? Essa é a finalização da carreira de número 11, e para a carreira de número 12, já subam as 3 correntes, virem o pano, já façam mais 3 pontos altos, aqui para o canto de borda. Aqui eu fiz um quadrado vazio, separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Só que aqui nesta parte, precisamos de 10 pontos. Então, a gente coloca aqui, ó, 2 pontos altos dentro aqui do quadradinho, um na base. E no próximo quadrado, a gente faz a mesma coisa, ó, 2 pontos altos aqui dentro e um aqui na base. Então, agora sim, ficamos com os 10 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, aqui eu fecho o meu primeiro quadrado vazio. 2 correntes, vou contar 1, 2, 3. Já faz aqui um ponto alto para fechar o quadradinho. 1, 2, 3, aqui nós vamos ficar com 5 quadrados, ó, já tenho 3. Ó, terceiro ponto de base, já fecha aqui um ponto alto e aqui o meu quinto quadradinho. Então, ficamos assim, com 5 quadradinhos. Agora, eu faço um quadrado cheio aqui. Só colocar 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, 2 correntes. Vou contar 1, 2, 3, fecho aqui um quadrado vazio. 2 correntes, ó, no terceiro ponto de base também fecho mais um quadradinho vazio. E agora aqui, eu coloco 2 pontos altos dentro do quadrado e completo o restante dos pontos. Então, pessoal, aqui depois que eu fiz os 7 pontos altos, eu fiz aqui, ó, 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Apenas fiz aqui, ó, uns 5 quadrados. A partir daqui, os 10 pontos altos já repete aqui, ó, tá? Que nós aprendemos no primeiro exemplo. Então, 10 pontos altos, aqui eu tenho 5 quadrados vazios. Aqui eu tenho 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui 7 pontos altos. Novamente já repete aqui 5 quadrados vazios e a partir daqui já são os 10 pontos altos que a gente repete em cima de cada motivo aqui. Depois que eu terminei aqui, ó, os 7 pontos altos no finalzinho da carreira, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, virem o trabalho, já faço mais 3 pontos altos. Aqui eu adiantei um quadrado vazio, sempre são 2 correntinhas, tá, pessoal? Os quadradinhos. O próximo quadrado de base, vou colocar 2 pontos altos dentro dele e um aqui na base. Para a gente iniciar aí a carreira de número 13. Vamos fazer agora, pessoal, 5 quadrados vazios, ó, 2 correntes. Eu já venho aqui, ponho um ponto alto. Fiz aqui mais 2 correntinhas, sempre quando tem ponto de base, contem, ó, no terceiro já põe um ponto alto, certo, ó. Então, aqui já vou fazer meu terceiro quadrado. Mais 2 quadradinhos aqui, são 5 que eu preciso. Assim. Agora, eu repito esses pontos de base. E do lado oposto, nós vamos fazer 4 quadrados vazios. Então, aqui, eu já fiz meus 4 quadradinhos vazios. Agora, aqui, gente, nós vamos fazer, ó, 2 pontos altos aqui dentro e vamos completar todos esses pontos de base. Somando tudo aqui, vão dar 13 pontos altos, ok? Então, façam os 13 pontos altos.
Fiz aqui os 13 pontos altos, agora eu faço 2 correntes ponto alto, mais 2 correntinhas ponto alto, 2 correntes ponto alto. Faço aqui 3 quadrados vazio. E o próximo quadradinho aqui, eu vou fazer ele cheio, certo? Olha, então 2 pontos aqui dentro do quadrado, 1 na base. Pessoal, a partir daqui já começa esta repetição aqui, tá? Eu vou mostrar, ó, este quadradinho é este aqui. Então, agora vocês têm que fazer o quê? 5 quadrados vazios, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios. Aqui vocês vão colocar os 4 pontos altos. Vão fazer 1, 2, 3, 4 quadrados vazios igual aqui. E aqui em cima desta folha, vocês vão colocar a partir daqui em diante 13 pontos altos igual aqui. Ó, meu ponto é muito apertado, ele tá, ó, enviesando um pouquinho, mas daqui a pouco ele vai estabilizar. Então, pessoal, depois dos 13 pontos altos, aqui vai fazer 3 quadrados vazios e no quarto quadradinho aqui, já vão colocar os 4 pontos altos. Então, eu vou fazer o meu, tá? A sequência vai ser esta e eu já volto e mostro para vocês. Então, assim ficou, pessoal, a carreira de número 13, aqui depois dos 13 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazios. A partir daqui, igual eu expliquei no bloco anterior, já a repetição dos 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, 4 pontos altos, aqui 4 quadrados vazios, e aqui de novo os 13 pontos altos, e aqui 3 quadrados, e repete aqui os 4 pontos altos. Então, assim eu fiz, olha, até o final. Aqui depois, ó, aqui embaixo, ó, dos 13 pontos altos, eu fiquei com um quadrado vazio e 4 pontos altos. Aqui eu já dei uma adiantadinha na carreira de número 14, já subi as 3 correntes, virei aqui o trabalho. Aqui, pessoal, olha, o cantinho de borda, né, a gente tem que colocar os 4 pontos altos aqui totais. Aqui eu fiz 2 quadrados vazios, tá? O segundo quadradinho aqui, ó, só fazer as 2 correntes e contar 1, 2, 3, fecha um ponto alto. Aqui eu coloquei ponto alto sobre ponto alto, acrescentei 2 aqui dentro deste quadrado, na base, aqui é uma folha, fiquei aqui com 13 pontos altos, certo? Então, a partir daqui nós vamos continuar fazendo os 3 quadradinhos vazios. Vamos fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto. Ali nos pontos de base, que são um total de 4, a gente também vai fazer e vai colocar mais 2 quadradinhos aqui, tá? Então, eu vou fazer essa parte para adiantar. Olha, então ficou assim, tá? Igual eu expliquei para vocês. Agora, nós vamos fazer 13 pontos altos. Depois dos 2 quadradinhos aqui, eu vou fazer 13 pontos altos. Então, ó, cada quadrado de base, 2 pontos altos e 1 aqui na base. Olha, pessoal, então aqui, ó, cada quadradinho eu coloquei 2 pontos altos dentro e nas bases também. E completei esse restante dos pontos, aqui eu fiquei com 13 pontos altos. Aqui eu já adiantei, ó, 4 quadrados vazios. O quarto quadradinho, pessoal, já começa esta repetição aqui do início da folha. Você vai fazer 2 correntes, vai contar 1, 2, 3, vai pôr um ponto alto. Depois vai completar aqui ponto alto sobre ponto alto, este quadradinho aqui coloca 2 pontos altos dentro na base e vão fazer essa sequência aqui em cima do próximo desenho e dos demais, tá bom? Então, essa vai ser a repetição, eu já volto aí para mostrar como ficou. Então, eu terminei aqui a carreira de número 14, depois que eu coloquei aqui os 13 pontos altos, fiz 4 quadrados vazios e a partir daqui, ó, já é repetição da folha, né? Os 13 pontos altos, aqui 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e aqui também 13 pontos altos, que é uma outra folha que tá se formando, tá? Então, pessoal, assim, ó, ficou o começo, nós aprendemos a colocação dos pontos, eu fui fazendo nos demais, chegando aqui no final, depois dos 13 pontos altos, fiquei com um quadrado vazio, os 4 pontos altos. Na carreira de número 15 agora, subo as 3 correntes, viro o pano, já faço mais 3 pontos altos, que é o canto de borda.
Aqui eu já fiz um quadrado separado por duas correntes. Vou fazer mais um quadradinho, só fazer duas correntes. E vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, põe um ponto alto. Aqui, pessoal, nós vamos completar todos os pontos de base aqui, tá? Então, ó, já vou fazer meu segundo ponto. Até aqui eu fiquei com 10 pontos altos, vou acrescentar aqui dentro do próximo quadrado de base 2 pontos altos e um aqui na base. Então, a gente fica com 13 pontos no total. Aqui eu vou fazer 2 quadrados vazios, 2 correntes, ponto alto, olha, 2 correntes, aqui terceiro ponto de base eu faço outro ponto alto. Aqui este quadradinho é cheio, coloco 2 pontos altos aqui dentro, um na base. Vou fazer 2 correntes, aqui eu fecho um quadrado assim vazio, ó. Por enquanto tá assim. Agora aqui eu vou preencher aqui com 2 pontos altos. Aqui, pessoal, eu vou ter que ter um total de 13 pontos altos. Então, eu já tenho 3 aqui, eu vou colocando aqui e vou contando, tá? São 13 pontos altos. Aqui eu finalizei a carreira de número 15. Depois que eu coloquei aqui, ó, os 6 quadrados vazios, este cantinho já começa igual aqui, ó. Façam 2 correntes, terceiro ponto de base, já coloco um ponto alto. E aqui nós distribuímos um total de 13 pontos altos. 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, um quadrado vazio. E aqui novamente 13 pontos altos em cima da outra folha. De intervalo aqui são 6 quadrados vazios e assim eu fui fazendo, pessoal. Olha, até o finalzinho aqui. Depois aqui dos 13 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazios, separados aqui em cima por 2 correntes e 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 16, façam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui eu já fiz, ó, 3 pontos altos aqui para inteirar o canto de borda. Aqui 3 quadrados vazios, só que nós vamos ficar aqui com um total de 7 quadradinhos. Então, eu vou distribuir com vocês aqui em cima dos pontos, né, de base. Então, façam 2 correntes, coloca aqui no terceiro ponto de base um ponto alto, 2 correntes, contam 2, 3, fecha aqui um ponto alto, 2 correntes, contam 2, 3, fecha aqui um ponto alto, aqui mais um ponto alto, um terceiro ponto de base, aqui eu tenho 2, 4, 6, 7 quadrados vazios aqui. Próximo quadrado aqui de base, 2 pontos alto e um ponto aqui na base, 2 correntes, no terceiro ponto aqui eu já fecho um ponto alto para fazer um quadrado vazio. Vou fazer o segundo quadradinho, 2 correntes, ponto alto. Aqui, gente, vamos completar dentro do quadrado de base com 2 pontos alto assim, ó, por enquanto tá ficando assim. E a partir daqui, nós vamos fazer um total de 16 pontos altos. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, vou fazer o quarto, o quinto, aí eu vou fazendo ponto sobre ponto até ficar com 16. Olha, já fiz aqui os 16 pontos altos, vou fazer agora 2 correntes, ponto alto para fechar o quadrado vazio, 2 correntes, ponto alto para fechar o segundo quadrado vazio. O próximo quadrado eu coloco 2 pontos altos dentro, um na base. Agora aqui a gente faz 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Nós vamos, pessoal, fazer novamente aqui, igual aqui no começo, ó, 7 quadrados vazios. Então, o que nós fizemos aqui, né, e a colocação do restante dos pontos, a partir daqui, nós vamos fazer nos demais desenhos, tá bom? Então, aqui vão dar 7 quadrados vazios, igual aqui. Depois, eu vou fazer aqui do lado oposto, aqui, 4 pontos altos, aqui, 1, 2 quadrados vazios. E a gente vai completando aqui até dar 16, tá bom? A partir daqui, ó, desse quadradinho de base,
igual aqui, ó, nós vamos distribuir 16 pontos, tá? E entre uma flor e outra, a gente vai colocar aqui, né, 2 quadrados vazios, terceiro quadradinho de base, os 4 pontos altos. Então, eu vou fazer o meu e já mostro para vocês. Bom, pessoal, então assim terminamos a carreira de número 16. Aqui no comecinho a gente ficou com 7 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui foram um total de 16 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui 4 pontos altos, e a partir daqui já é a repetição dos 7 quadrados vazios, tá? Então, aqui é a última carreira que a gente fez aqui de ida e volta, né, o barrado inteiro. Chegando aqui no final, depois dos 16 pontos altos, eu fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Pessoal, a partir da 17ª carreira, nós vamos trabalhar aqui, ó, só esse motivo, tá? Depois que a gente terminar a ponta deste barrado aqui, a gente vai passar para o próximo, que eu vou explicar para vocês. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar só este motivo. Então, para começar, façam as 3 correntinhas. Fiz aqui as 3 correntes, vira o trabalho. E aqui nós vamos fazer um canto de borda. Pega aqui, ó, o último ponto de base, faz um ponto alto. 2 pontos aqui dentro do quadrado. E um aqui na base. Aqui é o cantinho de borda. Vamos fazer agora 2 quadrados vazios, 2 correntes. Aqui um ponto alto. 2 correntes e vai contar 1, 2, 3, faz aqui mais um ponto alto. Então, ficamos assim no comecinho, ó. Vamos fazer agora, pessoal, todos esses pontos de base, certo? E vamos preencher esses 2 quadradinhos também. Cada quadradinho, 2 pontos altos na base, 2 pontos altos na base. Aqui nós vamos ficar com um total de 19 pontos altos. Então, olha, eu já vou fazer o meu segundo ponto. Até aqui eu fiquei com 13 pontos altos, coloco 2 aqui dentro, 15, aqui vai ser o 16º. E aqui, 2 pontos dentro do quadrado e um na base, deu 19 pontos altos. 2 correntes, vou colocar aqui, ó, um ponto alto aqui no terceiro ponto de base. E aqui nós vamos usar 2 quadrados de base para distribuirmos 7 pontos altos. Então, dentro do primeiro quadrado, eu coloquei 2 pontos altos na base e no segundo a mesma coisa, ó. Então, por enquanto, estamos assim. Vamos fazer agora 4 quadradinhos vazios e o último aqui nós vamos fazer o cantinho de borda, que são o total de 4 pontos altos. Olha, então aqui eu estou colocando 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, a carreira aqui de número 17 já se encerrou. Agora, nós vamos para a carreira de número 18. Então, pessoal, eu tô aqui do lado direito do meu pano. Para voltar, eu tenho que fazer uma corrente, virar aqui o meu trabalho e fazer 4 pontos baixíssimos. Introduzo aqui a agulha no primeiro ponto e passa aqui por dentro da argolinha, ó. Já passei uma vez, 2, 3 e 4 aqui. Faço 3 correntes e repito aqui o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos, ó. Já fiz 2 dentro do quadrado, um aqui na base. Então, aqui, pessoal, eu fiz o cantinho de borda, façam 2 correntes, a gente vai fazer apenas um quadrado vazio aqui. Os próximos aqui, a gente vai colocar 2 pontos altos dentro, um na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho, assim, e um na base. Olha. E agora, nós vamos fazer um total de 10 quadradinhos vazios, ó. Faz 2 correntes, contam 2, 3, aqui já fecha um quadrado. 2 correntes, aqui já fecho mais um quadrado. Então, sempre quando eu tiver pontos altos de base, eu faço 2 correntes e vou contar aqui, ó. Terceiro ponto, já fecho aqui um ponto alto, ó. Terceiro, já fecho.
2 correntes, 1, 2, 3, já fecho aqui. 2 correntes, conto 1, 2, 3, já fecho aqui um ponto alto. 2 correntes, conto aqui o terceiro, já coloco. E aqui também, ó, vamos contar 2, 4, 6, 8, 9, mais um aqui. E no finalzinho a gente coloca, né, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, que é o ponto de borda. Olha, então ficou assim, pessoal. Agora aqui, ó, nós estamos do lado avesso do pano, a gente tem que fechar para voltar. Então, o ponto alto alongado que nós vamos fazer aqui. Então, é só pegar aqui, ó, a laçada na agulha, o último ponto aqui de base, 3 laçadas, ó, tira uma, tira 2 e tira 3. Para voltar, as 3 correntes, vira o trabalho, faz o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Então, aqui, pessoal, ó, eu fiz os 4 pontos altos, que é o canto de borda, e aqui eu adiantei quadradinho sobre quadradinho, tá? Aqui eu tenho 9 quadrados, preciso fazer mais 2 aqui para dar 11. Então, vamos lá, ó. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto, 2 correntes aqui, meu último ponto alto para fechar o quadradinho de número 11. E aqui eu faço meu canto de borda, que são os 4 pontos altos, né? 2 dentro do quadrado na base. E a gente tem que voltar agora. Quando a gente volta, a gente faz uma corrente, que eu estou aqui, ó, do lado direito do pano. Uma corrente, viro o trabalho. Virei aqui meu trabalho, vou fazer 4 pontos baixíssimos. Passa uma argolinha aqui, ó, dentro da outra. Virei meu trabalho aqui, faço uma argolinha assim dentro da outra, esse é o ponto baixíssimo. Olha, só introduzir a agulha assim, traz a laçada e já passa dentro da argolinha. Aqui eu faço as 3 correntes dentro do quadrado, coloco 2 pontos altos e um aqui na base. 2 correntes, aqui eu faço um quadrado vazio. Só que aqui, pessoal, agora a gente vai intercalar um quadrado cheio e um vazio, tá? Um cheio e vazio. Então, ó, o próximo aqui vai ser cheio, que são os 4 pontos altos assim. Faço 2 correntes e assim eu vou trabalhando. Olha, aqui já é o último ponto aqui para preencher, né, de quadrado de base, que já é o canto de borda. Então, olha, já fiz aqui o total de 4 pontos altos do cantinho de borda. Estou aqui do lado avesso do pano, tenho que voltar, então eu faço o ponto alto alongado, ó. Laço a linha na agulha, último ponto, vou tirar 1, 2 e 3 vezes. Faço as 3 correntes, agora a gente já vai para a carreira de número 21. E a mesma coisa, tá? A gente vai intercalar aí o quadradinho cheio e o quadradinho vazio. Primeiro a gente faz as 3 correntes, né? Virou aqui o trabalho. Aqui é o primeiro cantinho de borda, ó. Faz aqui os 4 pontos altos totais aí. E daí vai intercalar. Vai fazer 2 correntes para fechar aqui o quadrado vazio. E o próximo vai ser cheio. Então, aqui, pessoal, eu já finalizei, ó, com o cantinho de borda. Eu estou do lado direito do pano, eu tenho que voltar, eu faço uma corrente, viro o trabalho. Aqui nós já vamos para a carreira de número 22. Virou aqui, faz os pontos baixíssimos, ó, um primeiro ponto baixíssimo, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí, de novo, a gente vai fazer o cantinho de borda e vai intercalar quadradinho cheio, vazio, vazio. Olha, então aqui já fiz o canto de borda, faço aqui 2 correntes, ponto alto para fechar um quadrado vazio e vou intercalando aqui os quadradinhos vazio e o cheio. Olha, então aqui eu já fiz a sequência aqui dos pontos, olha. O último aqui é o meu ponto de borda. Aqui, ó, no último pontinho da carreira anterior, eu laço a linha, fiquei com 3 laçadas, tirei uma,
tirei 2 e tirei 3. Faço 3 correntes. Agora aqui nós vamos trabalhar um total de 16 pontos altos. Então, esta é a última carreira, você vira aqui o trabalho e vai fazer ponto alto em todos os pontos de base agora. Então, sempre dentro do quadrado são 2 pontos altos, ó, um na base, aqui a gente vai completar os pontos, ó. Só por ponto alto sobre ponto alto. E quando tiver o quadradinho vazio aqui, eu coloco 2 pontos altos dentro dele e um na base. Então, aqui, ó, é o último quadradinho que nós vamos preencher com 2 pontos altos e um ponto na base. Ficamos aqui com 16 pontos altos. Então, nós terminamos aqui de fazer a ponta do primeiro desenho, do primeiro motivo. Agora, a gente vai descer aqui com 3 correntes e vai fechar com um ponto baixo dentro do próximo ponto ou em cima do ponto, tá? Vocês vejam que é melhor para vocês. E se 3 correntes ficar apertada, coloquem 4, tá? Olha, então aqui eu vou fazendo as 3 correntes e vou pôr no ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. Então, aqui a gente fechou o primeiro motivo, ó, da florzinha, tá? Agora, nós vamos passar para o segundo. Então, pessoal, vamos lá. Pra gente fazer o próximo desenho aqui, eu começo fazendo uma corrente. Aqui, ó, no terceiro ponto de base aqui, eu já ponho um ponto alto aqui. E dentro do quadrado, mais 2 pontos altos e um aqui na base. Quando a gente passa para o segundo desenho, a gente volta novamente para a carreira de número 17, tá? A carreira de número 17 é essa aqui que eu vou fazer agora, ó. Que são 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. Aqui eu tenho 19 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui 7 pontos altos. Eu faço 4 quadrados vazios e o pontinho de borda, que são os 4 pontos altos. Então, eu vou fazer ele e já volto. Olha, pessoal, então assim eu fiz a carreira de número 17. Agora, pra gente ir pra carreira de número 18, olha, lembre-se que do lado direito do pano aqui pela bainha, quando eu acabo aqui de fazer a carreira, eu faço uma corrente, viro aqui o meu trabalho. E eu tenho que fazer os 4 pontos baixíssimos. Introduzo a agulha no primeiro ponto e vai passar, ó, uma argolinha dentro da outra, por 4 vezes assim, ó. Faz as 3, aliás, correntes, os 2 pontos altos dentro aqui do quadrado e um ponto alto aqui na base. Faz 2 correntes, aqui a gente começa fazendo um quadrado vazio. E coloca aqui os 7 pontos altos, né? Ó, fiz a 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Agora, eu vou abrir aqui para mostrar qual que é a carreira, tá? Que vocês têm que acompanhar ou pelo desenho que tá pronto, senão vocês voltam o vídeo aí a partir da 17ª carreira, tá bom? Então, pessoal, esta carreira aqui que a gente acabou de começar é esta aqui, tá? Ó. Que a gente fez aqui, ó, o cantinho de borda, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos. Agora, nós vamos fazer aqui um total de 10 quadrados vazios, certo? E depois, o cantinho de borda. Então, aqui em cima, vocês vão distribuir os 10 quadrados vazios, e o último aqui, vocês vão fazer 4 pontos altos, que é o canto de borda. Gente, então, assim, eu fiz os 10 quadrados vazios, e o cantinho de borda aqui, que são os 4 pontos altos. Perceba que eu estou do lado avesso do pano, e assim a gente tem que fazer o ponto alto alongado, porque sempre um lado do trabalho já fica pronto com as alcinhas, e quando a gente finaliza a ponta, a gente tem que, né, finalizar o outro lado. Então, aqui, ó, no último ponto de base, ó, 3 laçadas, tirei uma, tirei 2, tirei 3. É o ponto alto alongado. Para voltar agora, a gente já vai para a carreira de número 19. Também a gente vira o trabalho aqui, faz o cantinho de borda. Vou fazer aqui com vocês.
faz aqui, ó, o primeiro ponto alto em cima do ponto de base, 2 aqui dentro do quadrado e 1 aqui na base. E agora, pessoal, nós vamos fazer um total de 11 quadrados vazios. Vou abrir ali para vocês observarem onde é que tá essa carreira. Se vocês não quiserem, né, voltar ao vídeo, já vai olhando por aqui. Então, gente, a carreira de número 19, né, que a gente volta para fazer o segundo motivo, ela é esta aqui, ó. A gente vai fazer, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11 quadrados vazio e 4 pontos altos aqui no final. Eu tô aqui do lado direito do pano, então eu tenho que fazer uma corrente e 4 pontos baixíssimos para voltar, certo? Aí a próxima carreira depois vai ser essa aqui, aí é só seguir a sequência. E quando eu estiver do lado avesso do pano, aqui pela bainha, eu faço ponto alto alongado e volto com as 3 correntes, tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar vocês fazerem daqui pra frente, vou terminar o meu aqui e volto pra gente finalizar junto. Igual eu falei, qualquer dúvida, ou vocês vão olhando carreira a carreira aqui, ou vocês voltam o vídeo de novo a partir da 17ª carreira em diante, para poder fazer os demais desenhos, tá? Então, eu já volto aí com vocês. Então, pessoal, aqui nós finalizamos, né, o nosso trabalho. Eu ensinei para vocês como iniciava aqui o primeiro motivo para a gente finalizar a ponta, depois começamos o segundo, orientei para vocês estarem terminando, e eu adiantei, ó, o meu aqui, e no finalzinho aqui, né, a última carreira aqui, a de número 23, eu fiquei aqui, ó, com 3, 6, 9, 12, 15, 16 pontos altos. Aqui eu fui descendo com as 3 correntes e ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo. Aqui no finalzinho, olha, só pra gente finalizar junto, ó, façam as 3 correntinhas. No último ponto aqui, ó, vocês vão introduzir a agulha dentro, vai trazer a laçada para frente e vai passar uma argolinha dentro da outra. Este é o ponto baixíssimo. Aí vocês façam uma correntinha e já pode, né, cortar aí a pontinha da linha do trabalho. Aqui por detrás vocês vão passando o fio entre os pontos, dá um nozinho e corta o excesso, tá bom? Então, não tem segredo aí para finalizar o trabalho. Então, este é o projetinho que eu queria trazer hoje para vocês dessa flor. Ela ficou bem bonitinha, ela é bem simples, mas ela ficou bem bonita. Pessoal, se você gostou da proposta de aula, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição tem que ativar o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar aqui no YouTube. E na rede social, lá no Instagram, Eliane Prado 03, eu posto todas as fotos dos trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!